Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as questões discursivas, né? Que é recorrente aí no PISME, é recorrente na FUVEST, em outros vestibulares, né? Então, e em alguns outros concursos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões, né? E como respondê-las da melhor forma. Então, aqui eu vou apresentar para vocês algumas estratégias, né? Para vocês desenvolverem uma melhor resposta possível, né? Diante desses concursos, ok? Então, bora comigo. Vamos começar aí, pessoal. Olha só, a primeira coisa que eu mostro aqui para vocês, né, é uma questão que caiu aí na FUVEST de 2020, tá? E esse texto aqui, ele vai servir de base para que vocês façam aí algumas questões. Então, eu trouxe essas questões aqui para a gente analisar hoje e para a gente responder da melhor forma possível, né, com algumas estratégias, essas questões, ok? Então, a primeira coisa que eu trago aqui para vocês é o texto em si. Qual que vai ser o nosso comportamento enquanto leitor diante de um texto de concurso, pessoal? Olha só, eu tenho que ser um leitor ativo, eu não posso ser passivo aqui, eu tenho que ser crítico. Então, eu tenho que saber aqui nessa primeira leitura, eu tenho que buscar na primeira leitura um porquê desse texto. Né? Qual que é o motivo desse texto ter sido veiculado na revista Época, aí, por exemplo? Eu tenho que já perceber nessa primeira leitura as intenções por trás desse texto e qual que é a essência dele, qual que é a temática principal envolvida aí nesse texto, ok? Então, eu não posso ser um leitor passivo, eu tenho que ser um leitor super ativo aqui a tentar desvendar o que está por trás desse texto, tá? Então, o concurso trouxe a imagem que está aí, né, sendo apresentado para vocês, uma imagem forte, né, durante a Guerra do Vietnã, e aí eu tenho esse texto que fala a respeito dessa menina que está posta no centro desta imagem, né? Uma imagem forte, mas que a FUVEST, que é um dos vestibulares que vocês irão prestar, trouxe aí para vocês, ok? Então, vejam aí comigo aí. 46 anos depois, a vietnamita que comoveu o mundo quer que sua foto contribua para a paz. Okay? Então, isso aqui já é importante para a gente, né? A intenção desta pessoa que vai estar sendo entrevistada aí nessa reportagem é que esta imagem contribua para a paz, ok? Então, vamos comigo aqui. Só vi esse registro muito tempo depois. Passei 14 meses no hospital, tratando as queimaduras. Quando voltei para casa, meu pai me mostrou a foto, recortada de um jornal vietnamita. Aqui está sua foto, Kim. Olhei a foto e, meu Deus, como fiquei envergonhada. Como eu estava feia e pelada, todos estavam vestidos e eu, uma menina, estava sem roupa. Vi a agonia e dor em meu rosto. Fiquei com raiva, porque ele tirou aquela foto de mim. Era melhor não ter tirado nenhuma. Eu era só uma criança, mas tinha de lidar com muita dor. Quanto mais famosa a imagem ficava, mais eu precisava encarar minha tragédia. Bom, notem, pessoal, que aqui a gente tem um relato, né, da própria Kim falando a respeito desta imagem que está à esquerda do vídeo aí, né? Bom, a questão então, pessoal, a questão de número 1, olha lá, a letra A. Justifique o emprego das sentenças exclamativas explicitando o motivo do espanto de Kim. Então, olha só, pessoal, tomem muito cuidado. Eu marquei aqui, toda vez que eu vou fazer algum concurso, né, eu marco os comandos exigidos pela questão para que, na hora de eu desenvolver a minha resposta, né, eu não me perca diante da questão, ok? Então, vocês têm que ficar atentos aí a todos os comandos que a questão
está explicitando para vocês, né? Vocês têm que responder tudo que está sendo perguntado dentro da questão e cumprir todos os comandos da questão, ok? Então, olha lá, justifique, é o primeiro comando, justifique o emprego das sentenças exclamativas. Então, eu tenho que voltar ao texto, identificar as sentenças exclamativas para poder justificá-la. Mas de que maneira? Explicitando o motivo de espanto de Kim. Então, eu tenho que primeiro saber o que é uma sentença exclamativa. Olha só o que a questão me exige, um conhecimento prévio. Então, eu tenho que ficar atento a isso, ok? Olha lá. Então, vamos interpretar a questão e marcar o que é importante. Nós já fizemos. E segundo, nunca responda sem antes voltar ao texto, pessoal. Vamos voltar ao texto, ok? Então, olha só. Vamos identificar, então, as sentenças exclamativas presentes lá no comando da questão, dentro do texto de referência, ok? Então, ó, eu já fiz isso para vocês, então eu retornei ao texto e já extraí para vocês as sentenças exclamativas. E está aí, ó. Olhei a foto e, meu Deus, como fiquei envergonhada, como eu estava feia e pelada. Era melhor não ter tirado nenhuma. Então, lá no final, ela reporta isso, né, que era melhor não ter tirado nenhuma foto, porque ela se sentia, né, desse jeito, mais envergonhada, né, como ela destaca aí, né? Então, após ter relido o texto e ter identificado essas sentenças exclamativas aí, né, pessoal? Olha lá, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que focar, né, no motivo delas agora. Por que elas foram explicitadas dessa maneira? Né? Então, por que é importante o uso da exclamação aí? Né? Então, vamos ver então se a nossa ideia tem comprovação no texto. É isso que é importante, tá, pessoal? Toda ideia que vocês tiverem de resposta, ela tem que ser comprovada diante do texto, ok? Então, vamos comigo aí, ó. Então, para a gente poder responder, eu coloquei aqui para vocês, né, esses três passos, né? Então, lembre-se de que sua resposta é um texto, isso é importantíssimo, né? Então, por isso, deve ter paragrafação, né? Você tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Seu texto tem que respeitar aí, o seu espaço, né? Então, as linhas ali que foram dispostas, né? Predispostas para vocês, vocês têm que respeitar as regras gramaticais, né? E ao final de tudo, né, você tem que fazer a sua autoavaliação também, né? A sua resposta está condizente com o texto, né? Está coerente com o que o texto propõe, né? Está coerente com a temática do texto, com a intencionalidade discursiva desse texto, né? Então, faça essa autocrítica, essa autoanálise antes, né, de você entregar a sua prova, né? Então, seja o seu primeiro avaliador, ok? Nunca depois, tá, gente? Então, seguiu aí, ó. Qual que seria, então, uma resposta que eu tenho aí como mais ideal? Então, ó, o ponto de exclamação é utilizado após frases ou expressões que denotam emoção, surpresa, admiração, entusiasmo, entre outros sentimentos. No discurso de Kim, a pontuação exclamativa expressa sua primeira reação ao ter notícia da veiculação de sua foto, vergonha da própria nudez, da aparência, raiva pela exposição de sua dor, o que a fazia reviver sua tragédia, né? Então, olha lá, a primeira coisa que nós fazemos aqui, né, é uma contextualização da própria exclamação, do próprio ponto de exclamação, ok? Então, a gente contextualiza, né, com o viés gramatical. Isso, pessoal, é de uma benesse muito grande. Você está fazendo o texto não só para responder a uma questão, mas você está respondendo uma questão para alguém. E nessa interlocução, né, a sua resposta ela tem que ser clara, né? Então, eu tenho que ser generoso com o meu leitor
né, propiciando para ele o que ele tem de ter de conhecimento prévio para entender essa resposta, né, para entender a questão e a minha resposta. Ok? Então, a contextualização ela é sempre bem-vinda, né? Justamente por ela é entendida com essa benesse, né? De você ser generoso com o seu leitor. Sejam generosos com seus leitores, né? Contextualizem esse leitor diante do seu texto. Lembrem-se que a resposta é um texto, então contextualiza, né, o seu leitor aí, ok? Então, eu coloquei de amarelo para vocês aí, né, essa contextualização. E logo em seguida eu entro dentro do campo da resposta, propriamente dito, né? Então, para que esse ponto de exclamação ele foi utilizado, né? Então, no discurso de Kim, a pontuação exclamativa expressa sua primeira reação ao ter notícia da veiculação de sua foto. Vergonha da própria nudez, da aparência, raiva pela exposição de sua dor, o que fazia reviver sua tragédia. Então, olha lá, a gente tem aí a relação entre o conhecimento gramatical agora e o que está no texto, né? Então, você unifica o que estava previamente contextualizado aí, né, ao texto agora, que é utilizado como base aí para essa questão, ok? Então, a gente faz essa junção entre o conhecimento gramatical, né, e agora o texto, ok? E o resultado é esta questão aí, tá, gente? Então, olha lá, vocês têm que reler a sua resposta. Às vezes, a gente esquece uma vírgula, né, a gente esquece o ponto final, a gente esquece aí de dar o espaçamento adequado, né, para o parágrafo, né? Então, tomem cuidado aí com isso, ok, gente? Então, notem aí que as exclamações, tá, elas são utilizadas após esses sentimentos, dando mais ênfase, né, intensificando esses sentimentos aí de vergonha, da própria nudez, né? Então, percebam isso lá no texto, ok, gente? Então, releiam ali o texto e vocês vão perceber o que está aqui, ok? Olha só, então o que a gente fez para responder a essa questão? A gente teve que recorrer a um conhecimento prévio, né, de pontuação, o que era a exclamação, qual que era a função da exclamação. A gente analisou e interpretou os comandos da questão. A gente retornou ao texto com foco nos comandos da questão, né? Então, o que seria importante aí vocês fazerem, né? Marcar o que é útil para a resposta diante do texto, né? Então, voltem lá no texto e marquem ali o que é importante para aquela questão ali, né? E, sobretudo, se autoavaliem, né? Busquem aí a compreensão textual do que se pretende responder. Então, comprove no texto o que vocês querem responder. Tá? Se não tiver comprovação textual, a sua resposta ela provavelmente está equivocada. Tá? Então, e diante da escrita da sua resposta, né, tem aí o conhecimento do que você vai escrever. Não comece nenhum texto sem antes saber o que vocês de fato vão escrever, ok, pessoal? Senão, vocês vão aí vão acabar fazendo devaneio, saindo fora do que é para ser respondido, tá? Então, você às vezes quer demonstrar determinados conhecimentos que não são apropriados para a questão. Então, é muito comum a gente sair fora da tangente, tá? Então, tomem cuidado, sigam ali as determinações da questão, né, os comandos das questões, para que você não saia fora aí e comece a devanear diante do texto. Então, se você tem alguma ideia de resposta, veja primeiro se ela tem comprovação diante do texto. E você pode utilizar esses fragmentos no texto como comprobatório da sua resposta, tá? Se assim tiver espaço, né, para isso, tá? Então, olha lá, depois de tudo que você fez, não acabou, né? Lembrem-se da autoavaliação, né? Vocês têm que ser o primeiro avaliador do texto de vocês, né? Então, façam aí a releitura da resposta, né? A correção dos equívocos gramaticais que provavelmente vão ter. Todos nós
não estamos isentos dos erros gramaticais, inclusive nós, professores de língua portuguesa. Por isso, nós temos que reler o texto. E notem, né, uma coisa que eu sempre digo a vocês, escrever é sempre difícil, e é difícil a todos, né? O Drummond já dizia isso, né? Lutar com as palavras é a luta mais vã. No entanto, luto, mal rompe amanhã. Então, lembrem-se, escrever é difícil, e eu não minto isso para vocês, mas é preciso reler o texto. Por isso, né, por ser difícil organizar as ideias em palavras, é que a gente tem que ser autocrítico. Eu tenho que voltar a meu texto, reler, ver se está faltando alguma coisa, alguma pontuação, ok? Então, é meio chatinho, parece meio chatinho isso, né? Mas é nesse. Então, vamos para a letra B dessa questão agora, né, pessoal? Olha aí, ó. A partir da expressão minha tragédia, que encerra o depoimento, analise os dois níveis de apreensão do evento trágico, considerando o momento do primeiro contato de Kim com o registro fotográfico e o momento do testemunho. Vamos retornar ao texto para percebermos esses dois níveis. Okay? Então, pessoal, nós temos aí agora, né, a letra B, né, dessa mesma questão. Então, da análise lá do texto da Kim, né, junto com a sua imagem divulgada aí, né? Então, olha lá. A partir da expressão minha tragédia, que encerra o depoimento, analise os dois níveis de apreensão do evento trágico, considerando o momento do primeiro contato de Kim com o registro fotográfico e o momento do testemunho. Então, pessoal, vamos para a letra B agora. A partir da expressão minha tragédia, que encerra o depoimento, analise os dois níveis de apreensão do evento trágico, considerando o momento do primeiro contato de Kim com o registro fotográfico e o momento do testemunho. Então, para isso, pessoal, a gente tem que retornar ao texto. Não se esqueçam nunca de retornar ao texto. Não confiem na sua memória. Lembrem-se que a memória ela é lacunar. Tá? Ou seja, eu não consigo lembrar de tudo exatamente como aconteceu. Eu preciso resgatar esse texto para eu poder, aí sim, ter uma maior confiabilidade, ok? Notem aí agora que, diante dessa questão, eu marquei alguns pontos importantes dela, para que a gente siga aí, né, como roteiro na análise do texto. Olha lá. Então, a primeira coisa que eu marquei foi a expressão minha tragédia. Por quê? É a partir dela que a gente vai fazer algumas análises aí. Ó. A partir da expressão minha tragédia, que encerra o depoimento, analise os dois níveis de apreensão do evento trágico. Então, ó, ele reporta aí dois níveis. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é analisá-los, ok? Então, quais são esses dois níveis? O momento do primeiro contato de Kim com o registro fotográfico e o outro nível é o momento do testemunho, ok? Então, eu tenho esses dois níveis aí diante desse texto e a gente tem que identificá-lo, ok? Então, olha aí, a gente tem que analisar essa tragédia dela. Então, notem o seguinte, pessoal, há uma intenção por trás desse texto, né? E a manchete, ela traz um pouquinho isso para vocês. Olha lá, 46 anos depois, a vietnamita que comoveu o mundo quer que sua foto contribua para a paz. Então, dentro desses dois níveis, há esta intenção da contribuição para a paz. Ela não está dando essa entrevista à toa. Ela quer que essa foto agora, né, contribua aí, para a paz no mundo, ok? Então, há uma intencionalidade aí diante disso tudo. E isso provavelmente vai estar na minha resposta. Né? Então, essa intenção aí por detrás desses dois níveis, né, desses dois momentos da entrevista dela, vai ser importante para mim. Ok? Então, olha lá. Qual que é o primeiro contato de Kim com a fotografia? Então, vamos identificar isso no texto, né, que está sendo aí exposto na questão, e eu tenho que identificar ele no texto. Então, tem que ter paciência, pessoal. Retornem sempre ao texto, ok? Não confiem aí diretamente na sua memória. Então, olha lá. O texto ele começa com essa manchete e depois
ele vem assim, ó, só vi esse registro muito tempo depois, passei 14 meses no hospital tratando as queimaduras. Quando voltei para casa, meu pai me mostrou a foto recortada de um jornal vietnamita. Então, esse vai ser então o primeiro contato da Kim com a foto dela, ok? Então, olha aí, ó, e está em vermelho agora. Aqui está a sua foto, Kim. O pai dela fala para ela, né? Olhei a foto e, meu Deus, como fiquei envergonhada. Então, nós temos aí um sentimento resgatado na infância. Enquanto ela era criança, ela percebe que ela ficou envergonhada de ver ela naquele estado na foto, né? Como eu estava feia e pelada, todos estavam vestidos e eu, uma menina, estava sem roupa. Vi a agonia e dor em meu rosto. Fiquei com raiva porque ele tirou aquela foto de mim. Era melhor não ter tirado nenhuma. Então ela ainda questiona ao final, né, a ação aí do fotógrafo, né? Então notem que eu tenho aí um momento em que a Kim era apenas uma criança e viu aquela foto, né? Então, vamos analisar agora a parte do texto que é um testemunho, ou seja, em que há um distanciamento da infância e agora a Kim adulta é quem vai falar. Então, é esse o testemunho que eu quero agora, né? É ela no presente, né? Então, olhem aí, ó. Eu era só uma criança. Então, olha lá, eu era uma criança. Olha o passado aí agora sendo apontado, né? E mostrando aí um distanciamento entre o presente e o passado. Eu era uma criança e agora não mais, né? Mas tinha de lidar com muita dor. Quanto mais famosa a imagem ficava, mais eu precisava encarar minha tragédia. Então, essa foto ela viralizou, né? Então, quanto mais viralizava, ela precisava encarar essa tragédia, né? Então, bora lá responder essa questão. Como é que ficaria uma boa resposta para esse tipo de questão, levando em conta esses dois níveis, né? Vamos lá, pessoal, vamos analisar aí, ó. O evento trágico reportado no texto é apresentado em dois níveis. Em um primeiro momento, Kim, ainda fragilizada pelos eventos e muito jovem, sente constrangimento e revolta diante da exposição de sua tragédia, questionando a intenção até mesmo da fotografia. Em um segundo momento, já adulta, ela vê na foto a possibilidade de contribuição para a paz. Assim, com o passar do tempo e o amadurecimento, Kim ressignificou sua tragédia, transformando sua experiência pessoal em catalisador de mudança social, a fim de contribuir para a paz. Ok, pessoal? Então, notem aí que eu enxuguei, na verdade, toda a essência do texto, mostrando o que está sendo pedido diante da questão, né? A análise dessa tragédia diante desses dois níveis, ok? Então, espero ter contribuído aí para vocês, pessoal, nessa análise dessa questão, e a gente vai ter outros vídeos assim, né? Mas vamos lá, vamos analisar o que a gente teve que fazer para responder a esse tipo de questão. A primeira coisa que a gente fez, ó, vamos lembrar, foi a análise da questão, destacando os comandos importantes. Geralmente, esses comandos, pessoal, estão nos verbos, tá? Justificar, analisar, ok? Então, inferir. Então, fiquem atentos a esses verbos, tá? Eles trazem aí informações muito importantes para vocês, né? Os comandos. Então, a releitura do texto com foco, a gente fez a releitura do texto, né, com o foco nos comandos da questão. Então, é importante sempre voltar ao texto para verificar, né, o texto diante daquele novo olhar trazido por essa questão, né? Então, a gente analisa o texto com foco na questão, ok? Então, depois disso, a gente marcou aí, né, os trechos importantes para responder a questão dentro do texto, né? Então, a gente fez aquelas divisões lá dos dois níveis, né? Então, eu fui marcando ali esse texto. Então, é importante que vocês também façam isso, né? Marquem lá
né? Não confiem na memória de vocês, marquem, vocês vão estar nervosos, não é legal confiar na memória quando a gente está aí com ansiedade, né? A gente está querendo, tá louco aí para responder as questões, então marquem, pessoal, marquem sempre, tá? Se orientem ali pelo que vocês estão escrevendo, pensem direitinho para fazer, né? Então, se você confiar muito na sua memória, lembre-se que você vai estar mais nervoso, né? E isso aí vai poder ser uma cilada para você, tá? Então, olha lá, confirmação da resposta no texto. Então, eu fiz tudo direitinho, né? Eu tenho a ideia já da minha resposta, depois que eu reli o texto, fiz as marcações importantes para a minha resposta, e depois de tudo feito, eu analiso o que eu vou responder. Antes de começar a escrever, analisei o que eu vou responder. Eu sei de fato, tem comprovação no texto, isso está sendo de fato respondido, está coerente com o todo do texto, né? Com aquele parágrafo, com aquele período. É isso mesmo que está sendo dito, né, diante do texto? Então, eu tenho que sempre me questionar diante do texto. Então, buscar sempre essa comprovação. O que eu estou falando, o que eu estou defendendo, é de fato real ou é um devaneio meu? Eu tenho comprovação textual ou é um mero devaneio? Se eu não tenho comprovação, se eu não tenho como comprovar, é devaneio. Então, tomem muito cuidado, tá, pessoal? Então, tem que estar coerente com o texto, ok? Então, olha lá. E depois, a gente fez a escrita em duas etapas coerentes com a proposta da questão. A proposta da questão exigia aí a análise dos dois momentos, né? Então, foi o que a gente fez, né, em cada período aí, né? A gente fez um período para responder, né, o nível em que ela teve o primeiro contato com a fotografia e depois o segundo nível em que ela presta o depoimento. Ela se distancia da sua infância e fala dela agora, da visão dela no agora, no presente, né? Então, a gente fez a releitura da resposta e para a gente poder depois analisar se não há nenhum equívoco, se não está faltando paragrafação, se não está faltando vírgula, ponto final, né? Então, analise isso e faça, por fim, a sua correção, ok? Então, a questão ela tem que estar toda fechadinha, ok? Coerente com a proposta do texto e coerente com o que está sendo questionado, ok? Então, e façam sempre aí, né, pessoal, essa contextualização do texto de vocês, da resposta de vocês, para beneficiar aí a leitura, né? Ou seja, o seu texto ele é um texto informativo, a sua resposta é uma informação, né? Então ela deve ser passada de forma clara, objetiva, para que o seu leitor, seu interlocutor, aprenda da melhor forma possível. Para isso, não precisa usar palavras difíceis, tá, pessoal? Então, bom, pessoal, estamos chegando aí, né, ao final de mais um vídeo e gostaria de deixar algumas coisas claras aqui para vocês, né, no final, para a gente poder amarrar a aula de hoje, ok? O que a gente pode perceber, então, diante das nossas respostas aí, né, as nossas duas respostas dessa questão da FUVEST? Notem, primeiramente, que a resposta de vocês é um texto e, como tal, ela tem que ter um respeito à sua estrutura de resposta, né? A sua tipologia textual. Então, eu tenho que ter a paragrafação, eu tenho que ter um texto claro, objetivo, eu tenho que me preocupar com o meu diálogo com o leitor. Eu não estou fazendo isso, não estou fazendo uma resposta somente para uma questão aleatória. Eu estou fazendo o texto sempre para um interlocutor. Parece que eu estou escrevendo para a pergunta. Não, você não está escrevendo para uma pergunta. Você está escrevendo para informar o seu leitor daquilo que lhe foi perguntado. Ok? Então, fiquem com esse feeling, tá, pessoal? Você não está escrevendo simplesmente para responder. Você está escrevendo para responder a uma pergunta, sim, mas feita por um interlocutor. E você vai dialogar com ele de uma forma bem clara, bem objetiva. Lembrando que objetividade não é escrever nem mais nem menos, não é isso. Ser objetivo está muito além disso. Às vezes a gente é mais objetivo com mais palavras e a gente, às vezes, é completamente reflexivo com apenas uma palavra.
Então, tomem cuidado, é para ser objetivo. E aí, na sua resposta, pessoal, é importante que vocês sigam alguns passos aí, tá? Notem que a gente retornou sempre aí ao texto base, né, para a gente poder ter uma comprovação, né, e um constato de realidade ainda maior na nossa resposta, né? Então, isso tem que ser feito, tá, pessoal? Revisite o texto, tá? Então, a primeira coisa diante da sua resposta, depois que você fez tudo isso, é preciso contextualizar o seu leitor. Isso é de uma benesse sem tamanho. Isso é ser generoso com o seu leitor. Você contextualizá-lo diante de uma pergunta, diante da sua resposta, do seu texto, isso é de uma benesse muito grande. Tá? Então, contextualize o seu texto, contextualize sua resposta. Né? Faça com que o seu leitor não precise mais reler tudo aquilo para ter o conhecimento que você quer passar. Ok? Então, construa essa contextualização de uma forma bem generosa com o seu leitor. A segunda coisa, né, escolha o vocabulário adequado. A gente vai falar de adequação aqui, não de erro. Isso a gente já discutiu de outras vezes, né? Então, nesse tipo de texto exigido em concursos, é um estilo mais formal, seguindo o padrão formal da língua. Isso não significa que vocês têm que falar difícil, usar arcaísmos, fazer malabarismos linguísticos. Nada disso, pessoal, nada disso. A sua resposta ela tem que ser clara, objetiva, né? Sem devaneios. Não é o momento, tá? Não é o momento. Então, sejam objetivos aí ao darem as suas respostas, ok? Então, e a quarta? Tenha certeza do que está defendendo em sua resposta. Para isso, é preciso fazer aquilo que eu tinha falado antes. Voltar ao texto, ter essa confirmação do próprio texto, se aquela sua ideia bate, né, se aquela sua ideia está confluindo com as ideias do texto, né, se não estão avessas, ok? Então, tenha essa análise crítica da sua própria resposta, tá? Então, se autocritique, se autoavalie, sempre, tá? E a quinta dica, nunca comece seu texto sem saber o que vai escrever. Pessoal, eu tenho que ter tudo muito bem estruturado. De que maneira? Alguns conseguem mentalizar a estrutura do texto que vai fazer, tudo bem, mas eu nunca vou fazer sem deter esse conhecimento antes. Outros vão aí escrever, colocar no papel, fazer um rascunho, né, da sua resposta, né, mas eu nunca posso escrever de primeira, pessoal. Isso aí nunca. Tá? Eu nem sei o que eu vou escrever, mas vou começar escrevendo. Isso não dá certo. Vocês vão estar nervosos no dia. Né? Então, não conte com a sorte, ok? Isso aí é contar muito com a sorte. Não, estruture, mentalize sua resposta e aí sim você começa a escrever. É impossível você dar uma boa resposta sem saber antes o que você vai responder. Depois de você ter feito essa autoanálise, né, perceber se a sua resposta de fato tem fundamento no texto ou não, aí sim é que você vai escrever. Ok? Muito bem fundamentado, muito bem argumentado, como a gente fez aí algumas respostas possíveis aí da FUVEST para vocês. Então, espero ter ajudado, ter ficado mais claro agora, né? E retomamos aí alguns conhecimentos que a gente já veio traçando a semana passada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente vai ter essa série várias outras vezes, tá, pessoal? Então, a nossa aula de hoje, ela né, foi fundamentada na FUVEST, mas o fundamento da resposta, do tipo textual resposta, ele é válido para todo e qualquer concurso, tá, pessoal? Todo e qualquer concurso. Então, nós hoje pegamos da FUVEST, depois nós vamos falar um pouquinho sobre o PISM, mas notem que esse modelo, essa estrutura, esse respeito aí que nós estamos falando, né, esses passos aí para dar uma boa resposta, ela é abrangente a outros concursos que utilizam aí da questão discursiva.
ok? Então, um abraço para vocês. A saudade bate ainda, mas a gente está junto aí, sempre juntinhos aí para tentar melhorar cada dia mais aí as nossas aulas, né? Enfim, eu sou o maior torcedor de vocês. Espero que esse vídeo ajude um pouquinho mais aí, né, a construir aquele conhecimento que a gente veio traçando na última aula. E um abraço a todos e fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal!